bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre como reprogramar pessoas resistentes. Existem alguns pacientes que são extremamente difíceis de serem reprogramados. Então, olha a Regina aí, minha aluna da formação e também do terapeuta ProKids, sempre presente. A primeira a chegar. Seja bem-vinda, Rê. A Roberta, olha aí, gente, minha turma em peso, que legal. Seja bem-vinda, meninas. Então, sobre a reprogramação de pessoas difíceis, muitas vezes a gente se encontra aí, se depara com pacientes que têm alguns tipos de resistência, e eu vou falar desses tipos de resistência aqui e de soluções que eu encontrei que ajudam essas pessoas, né, ajudam o trabalho ser possível, né, a gente driblar tudo isso. Então, vou começar falando de adultos, depois eu vou passar para crianças e depois dessa aula teórica eu vou fazer uma reprogramação ao vivo. Então, se tiver alguém aí que já queira ser reprogramado para falta de foco, para ansiedade, procrastinação, falta de sentido na vida, é um tema um pouquinho mais complexo, mas é possível a gente já dar bastante passos aqui, com apenas uma sessão. A reprogramação, ela tem esse poder, isso é o que mais me agrada nela e que tornou ela a ferramenta principal, tanto dos meus atendimentos quanto dos meus cursos. Então, para quem está chegando aí agora, eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta, mentora de terapeutas. Eu tenho uma formação completa para terapeutas que estão começando do zero ou que já têm outras formações, mas precisam de ferramentas eficazes, precisam de segurança para conseguir atuar, né? Estão aí perdidas e querem então começar a atuar com seguranças e com ferramentas eficazes, né? É o principal da formação. Tenho também um curso de terapeutas infantis, né? Para quem terapeutas infantis, isso. Para quem gosta de criança e quer atender criança, que já está atendendo, já psicopedagoga, arte terapeuta, ou não é nada disso e quer começar a atender crianças, ou pedagogas que querem mais ferramentas, ou até pais que querem ser aqueles puta pais da hora, vai aproveitar muita coisa do curso, né? Do terapeuta ProKids. Vamos começar então falando sobre as pessoas que são resistentes, né? Existem aí diferentes razões para a pessoa ser resistente durante a terapia. Algumas pessoas, elas duvidam, né? Elas acham, não, terapia não é para mim, eu não vou conseguir mudar, eu sempre comi em excesso, nunca tive autocontrole para nada, meus pensamentos me dominam, eu nunca vou conseguir dominá-los, eu nunca vou conseguir dominar, ser dona da minha vida. Existem pessoas que entram num ciclo vicioso, e com certeza vocês conhecem, se vocês já não passaram por uma situação assim, né? É bem comum, e que mesmo buscando terapia, mesmo buscando formas de mudar isso, elas seguem acreditando que não são capazes de ter uma transformação nem mesmo através da terapia. E a reprogramação mental, ela tem um lance muito doido, né? Que ela faz mudanças muito profundas em pouco tempo. Em poucas sessões de reprogramação mental, a gente já vê avanços significativos na vida. Então, eu já curei, né? Já eliminei insônia, ansiedade, medo de dirigir, diversos tipos de fobia, gagueira em 1, 2, 3 sessões. E não é o normal, né? As pessoas olham de fora e falam, não é possível que tô gaguejando aí há tantos anos e vai vir essa doida aí, né? Essa riponga e vai falar umas coisas e vai passar a gagueira. Então, essa a crença pela cultura da terapia, né? Geralmente a terapia tem essa fama de ser um processo longo e doloroso, né? Levei anos, eu passei por uma terapia onde eu
Eu fiz 2 anos para chegar na raiz do problema, né? Foi no final da adolescência, então sofri a adolescência inteira e aí no início da idade adulta fui buscar terapia. 2 anos depois, né? Indo lá semanalmente, pagando caro, foi que apareceu o problema e aí eu falei, nossa, que merda esse problema. Aí eu olhei pra terapeuta e falei, e agora? O que a gente faz com isso? Ela, e agora a gente vai ter que trabalhar. Eu falei, caralho, né? Tipo, é sem fim o negócio. E com a reprogramação mental as coisas são diferentes. Então, essa velocidade de tratamento, né? Parece algo miraculoso, às vezes dá até uma... Tipo, não, isso não é possível, né? Uma resistência nas pessoas, mas é. Então, essa resistência a gente pode quebrar mostrando que é possível. E aí a gente tem que ter ali uma ferramenta rápida para que a pessoa já sinta uma mudança. E eu vou ensinar para vocês. Outra coisa que fazem as pessoas duvidarem, né? Elas não acreditam nelas, elas não acreditam que é possível uma mudança tão rápida em um curto período de tempo. E que mais? E muitas pessoas ao redor também desacreditam, né? Ela fala, não, vou começar uma terapia de reprogramação mental que tem um efeito assim. Então, às vezes, as pessoas em volta também acabam desvalorizando isso, tipo, desacreditando a pessoa disso. Então, no caso, se a pessoa não consegue visualizar, se ela não consegue passar pelo processo, que é um dos problemas que a pessoa tem. Na reprogramação mental, a gente pede para a pessoa fechar os olhos, né? Existem vários tipos de reprogramação, mas uma das mais clássicas, né? Feche os olhos, respire fundo, agora visualize tal situação. Aí a pessoa fala, né? Eu não consigo visualizar, eu não tô vendo nada. Aí a carta na manga que você vai ter, ok, se você pudesse visualizar, como seria essa cena? Então, vamos criar um local seguro para você, antes de começar uma reprogramação de um problema complicado, né? Então, quero criar então uma casa que vai ter paredes de tijolos, né? Você que tem um porquinho mais esperto, e vai ter uma blindagem muito magnífica. Então, vamos lá, feche os olhos, né? Antes de começar a reprogramação, a gente já se programa para aquilo, conscientemente. Fecha os olhos e visualiza. Eu não consigo visualizar, ok, então vai descrevendo para você como seria essa casa e naturalmente isso vai acontecendo, né? Se a gente diz eu não consigo, a gente está agindo com o córtex pré-frontal, né? Com a razão. Se a gente começa a descrever, a gente vai usando outras partes do cérebro e as conexões elas vão acontecendo. Então, se você pudesse visualizar, né, anotem aí essa frase, como seria? E aí a pessoa vai, então não seria grande, ela seria com as paredes brancas, ela seria bem resistente, teria até um cachorro bravo do lado de fora para espantar tudo de mal. E aí a pessoa vai descrevendo e a cena dentro da cabeça dela, ela vai acontecer de qualquer forma. Eu uso muito também a conversa com as partes nas reprogramações. E aí eu peço para a pessoa falar, né? Ela tá com problema de ansiedade e aí eu falo, não, a gente tem diferentes partes dentro da gente e para resolver o problema de ansiedade a gente vai chamar essa sua parte que está muito ansiosa. Chame ela para conversar com a gente. A hora que ela chegar, você vai sentir um sinal físico, né? As partes nossas, elas estão muito conectadas ao plano físico. E aí a gente chama e dá uma coceira, dá uma dor, dá um aperto no coração, a pessoa tem uma reação física. E às vezes ela fala, eu não consigo, não veio ninguém, não tô ouvindo nada. E aí a gente entra de novo. Se você pudesse conversar com ela, o que ela responderia? Ela tá te ouvindo, sim ou não? E aí a pessoa vai começar a dar respostas que vêm na cabeça dela, que na verdade são respostas da própria parte, que ela não acredita que ela já está nesse contato, né?
As pessoas estão esperando algo, tipo, como se viesse um fantasma do lado, né? Uma entidade do lado soprar na orelha as respostas. E não é assim, são vozes da minha cabeça que trabalham agindo sobre a minha vida. E essas são as partes. E aí, no fim, a gente consegue novamente driblar esse bloqueio, driblar essa resistência e conversar com a parte da pessoa para poder fazer a reprogramação. Gente, se vocês puderem encaminhar essa live aí, vai ser bem legal ter bastante gente, porque é um tema muito importante e quem quiser fazer reprogramação ao vivo, pode já dizer aí, que aí no fim da parte teórica a gente vai para a parte prática de mão na massa. Que mais? E para as pessoas que são muito resistentes, que não tentam, né, mesmo com o esforço, né, ficam ali, eu não consigo me concentrar, eu começo a visualizar, mas aí a minha cabeça vai para outro lugar. O estado físico dela tá precisando ser acolhido, né? Então ela tá provavelmente com a amígdala ativa, né? Ela tá num esquema de luta ou fuga, tipo, ela tá muito preocupada inconscientemente com medo das possíveis reações do que essa pessoa vai fazer na minha cabeça, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com hipnose, né? Hipnose tem muitos mitos, né? Tem o Pica-Pau, tem os filmes, né? Que ensinam uma parte muito besterol da hipnose que não existe na hipnose clínica. E aí a pessoa fica muito com medo, fica muito reativa, resistente a fazer essa reprogramação e essa hipnose, porque ela não sabe o que vai acontecer. E aí, por mais que a gente já tenha conversado com a parte consciente dela, por mais que a razão dela já esteja aberta, não, beleza, eu entendi, eu quero essa mudança, lá dentro é como se ela tivesse visto uma cobra, um ladrão passando armado, e aquilo continua disparado, né? Aquele medo inconsciente, irracional, continua disparando resistência. E a única forma da gente driblar isso é através do físico, né? Se o físico tá afetado, a gente vai trabalhar com o físico. Inclusive, pessoas que têm ataques de pânico, elas estão com esse mesmo sistema de amígdala disparado, né? Super angustiadas, preocupadas, e por mais que racionalmente elas saibam, estou num local seguro, estou na casa dos meus amigos, tá tudo bem aqui, tipo, eu estou no shopping, já estou na enfermaria do shopping, o corpo dela continua, porque é um sistema inconsciente que tá lá alarmando como se ela estivesse num local perigoso. E a única forma, não existe conversa, não existe nada que a gente possa fazer racionalmente para ajudar. E o que a gente pode fazer? Respirar, fazer um trabalho de relaxamento, de respiração, oxigenar todo o corpo, e aí entra o mindfulness com excelência, né? O mindfulness, ele vem de trabalhos de meditação, de consciência corporal, e a medicina mesmo já há algumas décadas abraçou esse sistema, né? Essa ciência, porque sabe dos benefícios. Então, trazer a pessoa para a consciência do corpo, né? Então respira fundo, respira devagar, sinta o seu pé, sinta a sua panturrilha, vá sentindo o seu joelho, né? Trazendo a pessoa, a consciência da pessoa para as partes do corpo, vai fazer com que automaticamente todo aquele estresse, toda aquela energia que ela estava desprendendo para esses medos irracionais sejam cessados. Então, aí é uma outra forma da gente trabalhar pessoas resistentes. A gente faz um trabalho de consciência, né, de atenção ao momento presente e respiração, vai oxigenando tudo, e a hora que a pessoa estiver calma, aí você consegue dar o próximo passo na reprogramação mental dela, né? Vai ou chamar a parte para conversar, ou
fazer os paranauê de reprogramação. Boa tarde, Cleone, seja bem-vindo. Bastante gente chegando aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. Se puderem encaminhar para mais pessoas, terapeutas ou pessoas que queiram ser reprogramadas ao vivo, podem mandar. Eu ainda não tenho candidato à reprogramação ao vivo. Quem quiser se candidatar, mande agora. E aí daqui a pouco a gente faz. E pode ficar tranquilo que não precisa contar muitos detalhes. Existem formas da gente fazer reprogramação mental sem que a pessoa precise se expor, né? É um medo que as pessoas têm de entrarem aqui, eu vou ter que contar tudo que passou na minha cabeça. Não, a reprogramação mental ainda tem essa vantagem. E com relação a resistências ainda, além do exercício de atenção plena, né, de respiração, de consciência do corpo, você, terapeuta, pode fazer um exercício de hipnose simples que vai mostrar para a pessoa que ela pode sim dominar a própria mente. E esse exercício é muito legal e muitas vezes eu faço quando eu preciso entrar em estado de concentração, de foco. Inclusive, coloquei o link hoje do meu curso de foco, reprogramação mental e hipnose para foco. Tem o link dele lá, está apenas 9 e alguma coisa, super promo, aproveitem lá nos stories, depois vocês vão ver lá. E esse exercício, ele ajuda muito no foco e a pessoa vai conseguir enxergar internamente o que está acontecendo na mente dela. Você pede para ela sentadinha onde ela tá, respira fundo e com a cabeça reta, botar os olhos, tipo, uns 20 graus para cima, né? Então, ela vai olhar ou no terceiro olho, né? Você pode indicar para ela olhar no terceiro olho. No início dá um incômodo, dói os olhos, porque a gente não tá acostumado, mas depois de um tempo fica tranquilo. Ou com os olhos abertos, olhar na junção entre o teto e a parede, né? Que faz essa quininha, a pessoa vai olhar aqui, então ela vai ficar com os olhos levantados também, né? Na mesma direção do terceiro olho. Quando a gente olha para esse ponto aqui, quando a gente vira os olhos 20 graus, automaticamente a gente entra em estado de alfa. E o estado de alfa é um estado de relaxamento, de menos consciência, menos tensão. O nosso estado normal de vigília é o estado beta, né? Que a gente tá aqui ligadão, pensando em várias coisas. Nossa, terminando aqui, eu preciso gravar e depois tem atendimento, eu não peguei a água e a areia do gato, patati patatá. Esse é o estado beta. No estado alfa, esses pensamentos até vêm, mas eu consigo soprar para longe, eu consigo deixar eles passar. As crianças, elas estão, no geral, quase o tempo todo em um estado alfa, né? Em um estado mais distraído, tem menos preocupações, menos angústias, né? E é muito mais fácil a gente trabalhar os sentimentos quando a gente está nesse estado, né? Tem menos vibração acontecendo e é um estado de pré-sono também. Então, a gente entrar em estado alfa, né? Permitir o nosso paciente entrar em estado alfa vai ajudar que ele se acalme. Então, a gente bota a pessoa para olhar, né? Entre o teto e a parede e a pessoa vai respirando e você pode fazer até uma contagem regressiva para ir diminuindo a frequência cerebral da pessoa e acalmando, e ela, ao fazer essa contagem regressiva, ela vai tirar a atenção dela de todos os problemas e preocupações e vai focar naquilo que ela tá pensando, né, nos números naquele caso. E aí você vai para 9, 8, né, abre o olho, fecha o olho, existem diversas induções que a gente pode usar para fazer esse relaxamento. A hora que a pessoa estiver calma, aí você entra e faz a reprogramação. Agora, no caso de crianças, eu trabalho com criança e eu tenho muitas crianças resistentes que não querem passar pelo processo. Às vezes, a criança ela tá resistente porque ela foi trazida pela mãe, e ela não quer passar por esse processo, mas se você sabe que é necessário para ela
e que vai fazer o bem para ela, você pode explicar, né? Ó, eu sei que você gostaria muito mais de estar brincando com seus amiguinhos do prédio, mas agora você tá aqui, a gente pode aproveitar para brincar, né? A terapia com crianças, ela deve ser naturalmente lúdica, divertida, envolvente. Então, você pode contar histórias, você pode brincar, você pode jogar, você pode desenhar. Existem diversas coisas que você vai propondo para a criança. O ideal é que você ofereça 2 coisas por vez. Então agora você, eu sei que você não quer ficar aqui batendo papo, fazendo essas coisas chatas, mas eu vou deixar você escolher o que você quer fazer primeiro. Você quer desenhar ou você quer jogar? E aí, eu quero jogar. E aí você dá duas opções de jogos, né? Vai oferecendo aos poucos para ela não se atrapalhar, né? Quando a gente tem muita opção, a gente acaba não escolhendo nada. Então, oferece ali a atividade, oferece, e quando a criança decide o que ela vai fazer, é muito mais fácil da gente trabalhar. Pessoal, eu ainda não recebi alguém que queira ser reprogramado ao vivo. Fale agora. E se não quiser ser reprogramado, a gente pode também bater um papo sobre o seu negócio como terapeuta. Tem bastante gente que me manda dúvidas de como vender, de como fechar. A gente pode conversar sobre isso também, né? Afinal, como mentora de terapeutas, eu não só ensino a parte clínica, como a parte prática também. Agora eu queria contar para vocês sobre um paciente que dormiu durante a sessão. Nessa semana, na segunda-feira, eu atendi um cara muito resistente que chegou também, eu não tenho foco, eu não consigo, isso não é para mim. E na terceira sessão ele foi trabalhar a insônia e acabou dormindo durante o atendimento. E foi muito bacana, eu ainda vou enviar o vídeo completo, né, para quem pediu. Quem quiser receber esse vídeo, me manda mensagem no direct. Anota aí para mandar mensagem no direct pedindo o vídeo de como eu fiz a reprogramação que levou um cara de insônia a dormir durante o atendimento. Mas eu usei aí 2 processos. Primeiro, o de mindfulness, né, de atenção plena. Fiz o cara ir relaxando, pensando, né, se concentrando nas partes do corpo. A hora que ele baixou a guarda dele, que ele conseguiu relaxar, focar no presente, pensando, né, visualizando as partes do corpo com o exercício de mindfulness, aí eu fui para a parte de reprogramação e ele tava com muitas preocupações na frente, né? E eu falei, tipo, vamos eliminar essas preocupações. Só que não deu certo eliminar, né? Na terapia a gente sempre vai ter isso, né? A gente testa o que a gente acha que vai dar certo, mas aí vem a mente do paciente e fala, não vai dar certo porque existe uma causa para eu estar com essas preocupações. Ele precisava resolver aqueles problemas. Se ele se mantivesse, totalmente relaxado e despreocupado com tudo aquilo, ele poderia acordar no dia seguinte e não resolver nada. Então, o consciente e o inconsciente dele decidiram que ele teria que manter essas preocupações, porque eram coisas que ele precisava resolver, só que não na hora de dormir, né? Ele teria que pensar nisso no dia seguinte de manhã. E aí eu fiz um esquema dele mudar o canal. Então, na hora que ele pudesse voltar, né, precisasse voltar para as preocupações, ele mudava o canal e aí ele mudou o canal para um visual de praia. Ele escolheu esse cenário e aí assistindo lá ao canal da praia, ele fez o processo de relaxamento do corpo e dormiu durante a sessão. Então, foi isso, gente. Alguém aí tá a fim de ser reprogramado? Conte-me agora, se não, eu vou voltar aqui para os meus afazeres. Se quiser só bater um papo também, entra aí, a gente bate um papo legal
e deixa eu desligar aqui no YouTube porque acabou a parte teórica. Quem tiver dúvida também pode mandar.